Boa noite. Olá. Oi, Alicia. Tudo bem? Tem que chamar o Lincoln. Hum, Achei ele. Olá, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo para a live de hoje com o professor Lincoln. Estou chamando aqui o professor para que a gente possa. Isso. Já mandei aqui o chamadinho para ele, o convite. Oi, Claudinha, tudo bem? Agora tem que chamar o Babá Lincoln, arroba. Isso tá aqui. Acho que eu já mandei o convite para ele, né, Claudinha? Você tá aí. Me ajuda, por favor. Sempre me enrolo nessa hora. Eu não sei nem porquê, mas toda vez eu me enrolo. Entrou, beleza. Agora só falta ele me chamar aqui pra gente bater um papo, conversar sobre as várias perspectivas de educação, sobre os desafios que nós temos. Hernani, boa noite, como vai você? Motumbá, tudo bem? Claudinha tá aí. Falta o Lincoln. Acho que eu já mandei para ele. O Adriano, meu parceiro, meu amigo, companheiro de lutas. Salve, Adriano. Adriano Vinhal. Querido Adriano Vinhal. Marido da minha querida Kátia. Kátia Vinhal. Mujubá. Legal, Adriano. Vamos falar hoje, conversar hoje com o professor Lincoln sobre o projeto que ele desenvolve, sobre a realidade difícil que as crianças de terreiro têm no ensino formal, no ensino ocidental, as resistências. Olha a Nelly aí, tudo bom, Nelly? Nelly está aqui com a gente. Falta o professor Lincoln, que ainda não entrou. Já chegou para ele aí o convite, Claudinha? Acho que eu já mandei para ele. Falta só ele entrar aqui com a gente. Não, acho que não travou não. Estou ouvindo bem. Então, os desafios são enormes. As crianças que professam candomblé têm dificuldades na escola, têm dificuldade com os pais. Muitas vezes enfrentamos situações cotidianas de famílias em que os pais se separam e acabam professando religiões diferentes. Têm convicções diferentes e essas diferenças acabam um tanto acirradas em fases do processo de separação ou em momentos após a separação. E as crianças sofrem com isso. Tivemos inúmeros casos, inclusive judicializados. Olha o professor Lincoln aí. Agora, cadê? Vou clicar aqui para receber o Lincoln. Acho que já foi, aceitei a solicitação, deve estar entrando conosco. Professor Olá, Cotumbá, eu saúdo, como vai? Muito prazer. Acho que caiu aqui o vídeo do Lincoln. Cadê?
Caiu a chamada, não sei se foi a minha ou se foi a dele. Acho que foi a dele. Vou encaminhar de novo. Bill Lincoln. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Além de não ser um equipamento simples, manusear esse negócio aqui, essa engrenagem do celular, é tudo muito miudinho. Assim, para quem passou dos 15 anos, como eu, é muito miudinho esse negócio aqui, rapaz. Difícil, cara, enxergar isso de tudo. Vamos lá. Mais letrinhas, miudinho. Só para ver se a gente está em dia. Ô, Lico, boa noite, meu amigo. Como está você? Boa Tudo noite, bem? Babá, sua bênção, tudo bem? Abençoe a benção. Tudo bom, meu irmão? Como é que está você? Pegou a benção e bênção. Tá tudo bem. Melhor agora, né? Um grande prazer estar aqui com você nessa live. Fiquei muito feliz do Muito convite. obrigado. O prazer é todo nosso. Uma alegria muito grande. Mas que imagem bonita que você tem aí atrás, hein? É um mural que eu mandei fazer aqui no meu escritório, onde tem a Aruanda inteira aqui. Os pretos Que legal. velhos, os Iemanjá, os caboclos, os herês, as pombagiras. Todo mundo aqui atrás. Por enquanto só consigo ver Iemanjá, ali o Preto Velho. Achei lindo, lindo, lindo as cores, assim, traço. Quem é o autor ou autora? Ah, é um artista aqui de Fortaleza mesmo, em que ele faz um trabalho, se chama Odesse Artes, o Instagram dele. Muito bom, ele pintou toda a minha casa, revitalizou todo o meu terreiro. Que maravilha, privilégio. Parabéns a você pelo bom gosto, a ele pelo lindo trabalho. Lincoln, você poderia se apresentar para quem está nos acompanhando, por favor? É um grande prazer estar aqui com você, né? Já venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo, do senhor há muito tempo. Fiquei feliz com o convite. Eu sou Baba Lincoln Jesus, no Candomblé conhecido como Baba Lincoln de Airá, né? Então, eu sou professor do curso de Pedagogia da Unilab, Babalorixá do Terreiro, Escola Ilhaxel Bauladegi, e estou nessa encruzilhada, né, do conhecimento entre a universidade, entre a Unilab e o terreiro. Então, como minha área de concentração, de pesquisa, manifestações culturais e religiosas africanas e afro-brasileiras, hoje eu estou trabalhando basicamente com a questão das epistemologias de terreiro, né? Sou professor há mais de 20 anos, graduado em Física e Pedagogia, tenho uma história de doutorado em Educação, na área de Educação, e estou aqui trazendo hoje um grande processo de reivindicação, né? De reposicionamento, na verdade, né? Reposicionamento cognitivo dos saberes, do legado, das tradições africanas e afro-brasileiras, tanto para a escola, como também desenvolvendo esse processo educativo dentro do terreiro. Maravilha. Seja muito bem-vindo mais uma vez, sempre. Eu fiquei muito admirado com o trabalho, ou um dos trabalhos, uma das frentes que você desenvolve aí, que é o projeto Exu nas Escolas. Eu Isso. queria que, por favor, falasse um pouco a respeito desse projeto para a gente. Baba Márcio, o Exu nas escolas começou no primeiro momento da pandemia, né? Primeiro momento da pandemia. Então, eu estava com um projeto de pesquisa sendo desenvolvido, estudando, na verdade, os princípios filosóficos e valores civilizatórios das religiões de matriz africana, e ia fazer esse estudo comparativo com a capoeira, né? Porque
eu ministro uma componente curricular na Unilab, que é ensino de ginga, capoeira, corporeidade e mandinga. Se fosse um curso tradicional, seria uma disciplina de recreação, tá entendendo? Mas para a gente é ensino de ginga. E aí, esse projeto de pesquisa, eu estava com um bolsista, né? E esse bolsista, hoje é meu bolsista de extensão, mas não é mais pesquisa de extensão. E aí, veio a pandemia, eu fiquei, como todo mundo, isolado dentro do terreiro, né? Não podia sair para ir para os grupos de capoeira, também não queria só fazer entrevista com os mestres e mestras. Então, eu disse, se a primeira parte do projeto é fazer a investigação desses princípios filosóficos e valores civilizatórios, eu vou centrar dentro do terreiro. E aí comecei a escrever, né? A pesquisar primeiro, a falar com muita gente. Exu disse logo, se você for chamado para fazer lives, vá. Se você for chamado para falar, vá, se permita, vá falar. Então, eu comecei a fazer esse diálogo com muitos pais e mães de santo, né, do Brasil inteiro. Bomes, Quedes, Ogãs, tentando entender mais sobre essas temáticas e estudar. Então, começou a surgir a ideia, né? Exu, Exu, Exu. E eu e o bolsista, né? Hoje ele é meu filho de santo aqui dentro do terreiro, é um abiã ainda de Exu, de Exu. E aí a gente chegou, né, nessa encruzilhada e demarcou como Exu nas escolas, né? Exu nas escolas. E aí a culminância de toda essa andança foi esse primeiro livro, né? Esse primeiro livro que a gente denomina Exu nas escolas, uma proposta educacional antirracista. Maravilha. Foi lançado quando, Lincoln? Foi lançado agora, dia 20 de novembro. Então, tá quentinho ainda, né? Tá quentinho. E aí, paralelo a Bem isso... quentinho, tá bem quentinho. E a pauta é quente também, né? A pauta é quente, mas esse é o intuito. Esse é o intuito, é que realmente Exu venha a fazer um momento de demarcação desse reposicionamento cognitivo, né? Tanto da imagem, né, do orixá Exu, quanto da imagem de todo o legado da nossa ancestralidade, né? Da nossa ancestralidade, tanto sanguínea quanto mítica, né? Então, eu uso essa metáfora Exu nas escolas, sem ser uma proposta proselitista, né? Não é esse o intuito, mas dizendo que todo o leque, né, aqui atrás dos saberes, né, dos povos e comunidades tradicionais, adentrem ao currículo, à escola, às práticas pedagógicas, à formação de professores. Então, esse é o intuito do Exu nas escolas. Então, é um caminho aberto, né, dizendo que dentro do terreiro a gente tem que aprender também. Dentro do terreiro nós temos um espaço, né, muito potente de tecnologias sociais, né, muito potente no sentido de filosofias de vida, das nossas próprias epistemologias. Nós temos aqui muitas fórmulas de vida a partir dessas cosmologias, né? Muita gente vai demarcar o terreiro apenas como um espaço religioso. Eu digo, a religião está dentro do terreiro. Mas aqui nós estamos falando de um contínuo civilizatório, né? De vários povos que se juntaram, se uniram através do xirê para sobreviver. Então, nós estamos falando de muita coisa que, infelizmente, ainda é percebida apenas como macumbaria, feitiçaria, charlatanismo. E hoje, quando eu levo essa proposta, né, de Exu nas escolas, realmente a metáfora é para deslocar mesmo, né? Fazer com que a pessoa se desloque. Porque é como eu falei, Babá, no lançamento aqui do livro, aqui no terreiro. O lançamento foi aqui no nosso terreiro. Eu disse, só Exu tem a força de fazer o deslocamento desses lugares. Só Exu, né? E aí muita gente chega e, ó, massacra. Né? Aí a gente sabe quem é racista. Onde é que está o racismo? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que as resistências são muitas, que o processo de embrutecimento do nosso saber ocidental
é muito eurocentrado e, por conta disso, não é permeável a outras possibilidades. Eu gosto muito, meu irmão, de propor como reflexão o substantivo ciência sempre no plural. De todas as vezes que nós verbalizamos ciência no singular, dá a ideia que existe uma. E, indiscutivelmente, esta uma ou esta única é aquela que prevalece no Ocidente. Mas não há uma ciência. Existem Uhum. ciências. Há uma diversidade de saberes, há uma multiplicidade de possibilidades e conhecimentos. E como a gente não vai reconhecer que existem, por exemplo, filosofias, e não apenas de Hegel, de Heidegger, de Nietzsche, dos gregos, né? Por que não? Então não existe filosofia em outros continentes, como o africano? Não existem medicinas? Eu gosto de chamar de herbologia, porque todos esses conhecimentos, esses saberes, podemos dizer, seguem padrões diferentes, mas também conhecidos da nossa ciência ocidental. A pesquisa, a experimentação, a troca de saberes, a vivência em torno daquelas teses, por que não dizer? Então, há muitas pedagogias, por exemplo, e a cultura iorubá nos oferece uma pedagogia própria, que eu acabei chamando de nagologia, Uhum. né? E é o tema desse nosso novo livro, que sai agora no mês de dezembro. Né? A gente propõe esse neologismo, essa palavra nova. A palavra é nova, mas os saberes são milenares. Sim, Essa analogia, esse método diferente de ensinar, em que a palavra é o próprio elemento que escreve nos corpos, que fortalece a memória, que transcende o tempo. A palavra é Exu. Não por acaso ele é o Enub Barijó, a boca coletiva. E por falar em trocadilho, quando eu disse e repito que o assunto é quente, nada a ver com quente de inferno, porque Exu não é diabo, não tem nada a ver com inferno. É quente porque Exu é movimento. E o movimento sim, nos aquece, o movimento nos aproxima, o movimento faz com que o fogo, que é o elemento essencial de Exu, aqueça as relações. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, né? sim, Sobretudo por uma perspectiva descolonial ou decolonial, em que a gente possa refletir nesses saberes, não pelo prisma do Ocidente, mas nos permitindo encontrar, conhecer, descobrir outras raízes de saber, de conhecimento e de transmissão desses saberes. sim. Pois é, Babá. E assim, em uma das partes do livro, né, eu faço a afirmação dessa necessidade de compreensão da ciência a partir dos nossos referenciais também, porque nós estamos hoje assumindo esse momento de protagonismo, né, nosso protagonismo nessa caminhada. E aí eu digo que hoje nós precisamos rever essas bases científicas, trazer também os nossos saberes à tona para essa encruzilhada do conhecimento, para essa encruzilhada epistemológica. E aí eu digo, afirmo que nós precisamos sim caminhar para uma ciência que eu chamo de exuística. Né? Eu e muitas pessoas já estão utilizando, na verdade, essa expressão. Por quê? Porque os nossos conhecimentos de dentro do terreiro, eles são potentes para as vidas. Para as vidas. E as nossas crianças de terreiro, elas estão dentro da escola. E nós estamos em todos os espaços. A questão é que hoje, quando a gente afirma, né, quando a gente sobe nesse platô, eu digo o seguinte, que nós estamos disputando um projeto de sociedade também. Não mais em uma posição subalterna, como eles quiseram nos colocar e colocaram durante todo esse tempo e hoje a gente não aceita mais estar. Né? Mas dizendo que
nós precisamos repensar a nossa sociedade, repensar os nossos próximos 500 anos. Então, por que tem que ser só a hermenêutica? Por que não pode ser exuística? Claro que sim. Claro que sim. Quando você propõe esse título do projeto extraordinário, do seu livro sensacional, mostra novamente, por favor, Exu nas escolas, eu me lembro logo de um orim, de um cântico iorubá, que a gente considera, né, desenvolver isso nesse livro que está saindo agora, esse aqui, vocês conseguem ver, né? A sala de aula não cabe no mundo, compreendendo a anagologia e a anagologia educacional e suas metodologias singulares. É um nome que quase virou enredo de escola de samba, né? Mas a gente aborda nesse livro exatamente as ferramentas, as possibilidades dessa pedagogia iorubá. E a gente vai elencando que cada uma dessas narrativas, dessas escritas ágrafas, como os oriki, como os itãs, como os orim, como os adurá, são verdadeiras disciplinas, em que se aprende Sim. geografia, história, matemática, se aprende ética, comportamento e por aí afora, né? E nos orins, por exemplo, entre os orins, eu associei logo a um de Exu, que diz assim: Ebaraboagu mojubara lebacoxé, Exubaraboagu mojubara, e omonde coecó, Ebaraboagu mojubara lebare xlona. Omonde coecó. As crianças aprendem a louvar Exu na escola. As crianças aprendem a respeitar Exu na escola. E dentro dessa narrativa simbólica, dentro dessa epistemologia, dessa ciência, a gente pode interpretar esses símbolos como a gente, desde cedo, aprende através da comunicação o respeito, a gente aprende a transmissão dos conhecimentos, a gente aprende a valorizar os saberes, a gente aprende com o Exu na escola, só que essa escola não é uma escola formal, é uma escola muito mais ampla, uma escola que não cabe entre quatro paredes, né? Essa escola em que as janelas são a própria natureza, em que o teto é o Orum, enfim. É bonita essa relação da criança com o Exu, completamente sem preconceito, completamente sem barreiras e absolutamente unida à essência, à liberdade, à transgressão, à alegria e o movimento eterno. As crianças não andam, as crianças correm, como a É, palavra de e aí eu fico. Uma das minhas grandes preocupações, sabe, Babá, é porque a gente sabe que esse modelo dessa escola que está aí hoje, ela está falida, né? Um modelo falido. Um modelo pautado em um sistema de alienação muito severo, né? Muito bem estruturado para que seja assim, muito bem trincheirado para que seja assim. E quando a gente leva Exu para as escolas, tanto na minha obra como na do senhor, dá para a gente perceber que o intuito realmente é a potencialização da vida, é a potencialização de todas as inteligências, por exemplo, né, que nós dentro do terreiro trabalhamos, a musical, a sinestésica, né, a própria ambiental, a intrapessoal, que nós trabalhamos e desenvolvemos muito bem dentro do terreiro, e a escola deixa esse espaço muito falho. A escola deixa esse espaço falho, né? Infelizmente, a educação brasileira, a educação básica, ela ainda é pautada em um modelo conservador, bancário, alienador e adoecedor. Então, quando a gente leva todas essas narrativas para a escola, nós estamos falando de quê? Que não é só as quatro paredes, é a vida que a gente quer. A escola ela tem que falar a cara das crianças, né? Ela tem que falar a linguagem das crianças, a dos jovens, a do povo da encruzilhada,
a do povo da quebrada, como o povo diz aqui no Ceará, né? Então, a gente tem que estar falando a língua do povo. E quem é que fala a língua do povo? Exu. São Exu. É a pombagira, é o tranca-rua, né? É o nosso Exu em todos os seus cânticos. É o nosso Exu que fala a língua e canta e conta essas histórias. E quando conta, conta através do corpo, através da dança, né? E é muito bonito. Eu acho interessantíssimo isso que você está falando, porque me lembra o livro de um querido amigo meu, o Alexandre Marques Cabral, professor da UERJ, de filosofia, e no seu livro sobre a teoria da malandragem, né, ele é um pastor evangélico, ele destaca a Umbanda como o teatro do oprimido, inspirado no Boal. Porque, notem, do lado de fora, as mulheres que transgridem as regras, que são muitas vezes apontadas como mulheres de vida fácil, dentro dos terreiros de Umbanda se apresentam como as pombagiras, e lá são chamadas de senhoras. Lá a transgressão, lá a, a, a discriminação ganha um ar divino. Afinal, elas se apresentam como as Marias, as mais sacras, né, das referências religiosas ocidentais. É a Maria Mulambo, é a Maria Farrapo, é a Maria Navalha, é a Maria Padilha, são as Marias. O povo da rua, lá dentro das Umbandas, a bênção ao pessoal de Umbanda, nos respeitos, o povo da rua lá ganha protagonismo dentro dos terreiros de Umbanda. E são os senhores que recebem, né, as autoridades em fila, se enfileiram para ouvi-los. Lá os malandros arrumam emprego, orientam, ensinam a trabalhar, dão bons conselhos. Lá os pretos, os velhos, são aqueles que salvam, que curam, que acolhem. Os indígenas que tiveram as terras expropriadas são aqueles que salvam com os seus ungüentos, seus medicamentos. Então, essa é uma escola. Como não reconhecer os terreiros nessa sua dimensão socioeducativa religiosa, né, na sua amplitude? Antes de começarmos a live, estava me lembrando, sabe, Lingo, que agora, nesse mês de novembro, completou-se 40 anos de uma declaração muito importante da Organização das Nações Unidas, que é a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções. É a Resolução 36/55 da ONU, foi publicada em 25 de novembro de 1981. Agora está fazendo 40 anos. E lá no artigo 5º dessa declaração, há uma menção explícita às crianças. Está lá no artigo 5º, item 2. Toda criança gozará o direito de ter acesso à educação em matéria de religião ou convicções, conforme seus desejos, ou, no caso, seus tutores legais, e não lhes será obrigado a instrução em uma religião ou convicções contra o desejo de seus pais ou tutores legais, servindo de princípio essencial o interesse superior da criança. O item 3. A criança estará protegida de qualquer forma de discriminação por motivos de religião ou convicções. E por aí segue. E aí eu me lembro de um trabalho antológico, espetacular, de uma professora, amiga, querida, orientadora, a Estela Caputo. Estela Caputo. Educação nos Terreiros, que é um livro extraordinário, fundamental, em que ela aborda exatamente os desafios, os preconceitos, as intolerâncias étnico-religiosas que as crianças de terreiro enfrentam no ambiente que deveria ser o mais acolhedor, o ambiente escolar. E se você me permite, eu queria ler só um trechinho do livro
que ajuda a nossa reflexão sobre os absurdos que estão acontecendo agora. Essa declaração tem 40 anos, da Organização das Nações Unidas, tem 40 anos, e ainda enfrentamos esses desafios. A Estela menciona nesse livro, Educação dos Terreiros, entre várias situações, a de duas meninas, a Tauana e a Tainara. Lá na página 215 do livro Educação dos Terreiros, da Estela, ela diz assim, nas palavras da Tauana: quando fiz minha obrigação de EQUED, fui durante as férias escolares, mas pegou um pedaço já das aulas e precisei faltar uns 2 ou 3 dias. O que eu podia dizer? Que ia fazer a obrigação de santo? Claro que não, diz a menina. Disse que estava doente e conseguiu um atestado. No final, os colegas foram visitar a Tauana em casa, mas descobriram que ela estava usando os trajes rituais durante o período da obrigação. E aí, pegaram a Tauana nessa situação e a chamaram de, segundo ela, enxergaram a mentira e me gozaram. Macumbeira, estava fazendo santo mentirosa. Ninguém nem perguntou pela doença. Desceram as escadas gritando que eu era macumbeira. Como é que nós vamos para a escola todos de branco? Não dá. Já para ir para a escola, com a blusa não tem problema, porque é branca. A Tainara diz que sua professora de religião fala só dos evangélicos e católicos. Pergunto se ela gostaria que falassem do candomblé. Não, não gostariam. Não gostaria, diz a menina. Por quê? Pergunta a autora. Porque eu teria muita vergonha. Tanto Tauana quanto Tainara dizem que são católicas na escola. Então, é evidente que, num país laico, a liberdade de crer e de não crer atende a todo mundo. Qualquer um pode ser católico, evangélico, judeu. Isso não é o problema. O problema é quando a escola não se mostra um lugar de acolhimento, de liberdade, capaz de propiciar que os alunos e alunas assumam sua confissão religiosa. Quando as crianças previamente tentam se proteger do lugar que deveria lhes conceder toda a liberdade, todo o acolhimento devido. Então, essa é uma situação muito séria, muito grave, e o seu trabalho, Lincoln, ajuda a reverter. Então, é brilhante a sua iniciativa, de todos aqueles que te apoiam, daqueles e daquelas, e a gente precisa muito de Exu nas escolas. Precisa, Babá, precisa sim. Vou trazer só um caso, né, de uma realidade aqui do Ceará, né? A Unilab fica no maciço de Baturité, a 50 quilômetros de Fortaleza, 60 por aí. E é a universidade que eu trabalho, né? Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E aí, os alunos, quando chegam nessa componente que eu ministro, que ensino de ginga, eles já estão concluindo o curso, estão na fase do estágio, né? Finalizando os estágios. E, nesse momento, a gente traz toda essa crítica, né? E o estabelecimento dessa nova performance, né? Dessas práticas pedagógicas nesse contexto. E uma das falas muito frequentes é que, dentro das escolas, de todas as escolas, das salas de aula em que eles estão, no momento de acolhida, a oração inicial é feita. E a oração inicial é o Pai Nosso, né? E dependendo do momento, ou do professor, da professora assistente, a quase um culto, né? Inicial, rapidinho, na acolhida da sala de aula. Então, esse cenário é um cenário cotidiano. É um cenário de realidade que eu vivenciei durante toda a minha infância, né? Toda a minha infância. E eu fiquei surpreso quando eu cheguei na Unilab e encontrei essas dezenas de relatos dessa realidade que é presente, é uma realidade também presente na grande maior parte das escolas de todo o Brasil. Então a gente fica pensando, né? Até que ponto
nós ainda temos que avançar nessas discussões, porque mesmo dizendo que a escola, né, é laica, ela não é laica, ela é judaico-cristã mesmo, ela é branca, ela é eurocêntrica, ela é padronizada, e as crianças de terreiro ainda estão silenciadas, ainda estão se afirmando, quer dizer, estão se afirmando ainda o que elas não são, né? Católicas, enfim. É um espaço de disputa. Por isso é que eu digo, né? Exu nas escolas, ele veio, né? O meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do Babá Sidney, Babá Rodney, Denise Botelho, né? Várias outras pessoas queridas que estão à frente de movimentos, né? Afro-religiosos. É um trabalho de reposicionamento, mas também é um trabalho de disputa. É um trabalho de disputa do que a gente quer, da realidade em que a gente precisa viver e educar também as pessoas, se educando no processo, compreendendo que esse processo de multiplicação é exuístico, né? É exuístico mesmo. Quando a gente vai e diz, Exu, a sala de aula tem que ser uma encruzilhada de possibilidades. O professor ele tem que se transformar em um potencializador de vidas e não mais no dono do conhecimento, né? Ele tem que conversar, ele tem que dialogar, ele tem que estar entendendo o contexto das crianças que estão ali inseridas. Por quê? Porque essa realidade que a Estela pesquisou, acho que mais de 20 anos atrás, se eu não me engano, essa pesquisa dela, é a realidade atual. O cenário é esse. O cenário é esse. As nossas crianças de terreiro, elas são expulsas do terreiro. Babá, eu venho acompanhando, né? Eu tenho 21 anos de iniciado no Candomblé. Faço Odu agora em janeiro, 27 de janeiro, faço 22. Então, durante esses 22 anos de iniciado, eu acompanhei muitas crianças de terreiro que foram expulsas da escola, que são expulsas todo dia, que não têm o prazer de estudar e não querem, não conseguem, são traumatizadas, né, com a escola. E aí, consequentemente, essas crianças elas também não ascendem, não chegam à universidade, ao espaço universitário. Elas não têm graduação, elas não têm uma outra oportunidade de disputa, né? É bem mais fácil as pessoas chegarem da universidade e se iniciarem no terreiro. Mas o caminho contrário, a criança sair do terreiro e ir para o espaço universitário, se graduar, fazer uma pós, eu acho que a gente conta nos dedos, né? Então, aquele plano, né? São muitas barreiras a serem vencidas, né? É um entrincheiramento muito grande, né? Então, aquele plano, se eu não me engano, da mãe Aninha, lá do Afonjá, eu quero ver os meus filhos com anel de doutor. Hoje, ele tem que ser reescrito. E nós estamos fazendo isso. Esse plano hoje, ele também é nosso. Esse plano hoje é para que Exu vá para as escolas e as crianças de terreiro, elas tenham a oportunidade de serem reconhecidas nesse espaço e dizer que dentro do terreiro ela potencializa as inteligências. Tudo bem, é mais fácil uma criança de terreiro crescer e se tornar um artista do que um médico. Por quê? Porque ela vai aprender a tocar, porque ela vai aprender a dançar, então ela vai aprender a ser uma bailarina. Porque ele vai aprender a pintar dentro do terreiro, a desenhar dentro do terreiro. Mas será que, por exemplo, ela não poderia ser uma arquiteta aprendendo, né, a todo esse desenvolvimento cognitivo que tem a partir do terreiro? Ou uma cientista, ou então um astronauta? Por que não? Por que não? A grande questão é, se quiser ser artista, que seja. Se quiser ser arquiteto, que seja, mas que se resguarde o direito das coisas. O direito ao acesso. É isso que muda. A profissão, as profissões, todas elas, sabemos bem,
são Sim. nobres, são importantes, são socialmente determinantes, sobretudo pela perspectiva da criança. Agora, ninguém pode impedir o acesso ou dificultar a liberdade nesses espaços. Possivelmente, você deve ter vivido muitas situações, eu me lembro de algumas com crianças do nosso terreiro que enfrentaram essas dificuldades e, infelizmente, os relatos se acumulam. Né? Eu me lembro de 2 casos muito emblemáticos. Um de um menino que chegou em casa, ele gostava de ir com o filho de Ogum para a escola, né? E chegou em casa com um bilhete da mãe, ou de bilhete da professora, reclamando que não poderia usar aquele cordão porque poderia machucar. Estranho. Aí a mãe pediu apoio, não sei o quê, fui lá na escola. E pedi uma reunião com a professora e com a diretora. E a diretora, não, não tem discriminação nenhuma, porque podiam estar na quadra e machucar. Aí eu perguntei, mas, senhora diretora, se fosse um escapulário, se fosse um crucifixo, o procedimento seria esse? E aí ela travou. Não, mas não tem veja bem. Não tem veja bem. Ah, veja bem. Não, não tem. É simples. Ou tratamos todo mundo com o mesmo direito, ou ninguém pode usar nada. A senhora está disposta a isso? Se a senhora vai proibir o crucifixo? Não, mas não, a questão não é proibir. Então a senhora não tem que criar dificuldade para o Ilequer, para o fio de contas. Enfim, outra situação foi uma menina que foi iniciada, uma criança, e teve que ir para a escola ainda com o período de preceito. E foi com os seus trajes de aô, né? E com a susteira e tudo mais. E vinha transcorrendo tudo na naturalidade. Até que a mãe de um dos alunos foi à escola e começou a implicar com essa menina. E aí, obviamente, chegou a direção chamou a mãe da menina pediu que eu fosse acompanhar, e lá fui eu. E aí a diretora disse, mas a senhora, para a mãe, né? Como é que a senhora deixou a sua filha passar por isso? Passar por isso o quê? Acessar a religião que é dos pais? A religião que ela escolheu? Isso não pode ser um problema. Aliás, a senhora, a diretora, teve uma grande oportunidade de trabalhar a diversidade, de trabalhar acolhimento, de trabalhar solidariedade, de trabalhar liberdade religiosa, e a senhora não fez. Então, é preciso entender que o problema não está na religião. O problema está naqueles que não entendem, não aceitam que haja liberdades diferentes das religiões hegemônicas. Ter maioria na população, e eu discuto isso um pouco, mas ainda que se tenha uma maioria, não significa dizer, como você mencionou muito bem, que haja uma oração universal. Não, não há oração universal. Pai Nosso é belíssimo, tem todo o respeito, tenho muitos amigos e amigas evangélicos, católicos, luteranos, nada contra, mas a gente precisa entender que não existe oração universal. Não se tem que fazer oração nenhuma no ambiente escolar. A escola não é lugar para isso. Né? E todas as vezes que se tenta, num certo cinismo, numa certa hipocrisia, nós vamos fazer a oração da maioria, quem quiser que faça a sua. Você não está dando oportunidade, você está cerceando, está estigmatizando uma minoria. Está criando outros casos, como o da Tainara, que a gente citou aqui, do livro da querida Estela Caputo. Uhum. Aqui o meu exemplo, né, é o meu filho biológico, né? Então ele no momento de iniciação, para ele foi um momento de sonho, de realização, né? Então foi eu acho que um dos momentos mais felizes da vida dele, no momento de sua iniciação. Mas quando ele voltou, foi justamente isso, quando ele voltou às aulas, que ele postou a primeira foto de iniciado no Instagram, no Facebook.
começaram a chegar os ataques. Então, é um caso real, né, do cotidiano dos terreiros, esse processo de enfrentamento. E aí, filhos e filhas de santo, que no momento da iniciação também perdem o emprego logo em seguida, né? Eu também trago alguns casos desses no livro, né, da minha Rondônia aqui, a primeira Iaô raspada, que é de Oxóssi, aqui na casa. Quando ela voltou, ela estava trabalhando na escola, a diretora logo achou estranho, ela careca, e chamou e disse, olha, infelizmente eu não preciso mais dos seus serviços aqui na escola. Depois ela veio saber o que era, né, o fato, por ela estar iniciada, por ela estar viajar na cabeça, por ela ter aquele momento de preceito, né, muito bem demarcado. Então, essa realidade, babá, né, é o nosso café com pão, né, nós do terreiro. A questão hoje é a afirmação de que nós não ficamos mais calados. E o espaço de disputa, né, ele está muito bem delimitado quando a gente chega nessa encruzilhada e diz, nós estamos produzindo, nós estamos dialogando, tem aqui um número considerável de pessoas que vai multiplicar esse conhecimento, que vai mandar essas mensagens para outras pessoas. Quando eu coloco essa temática, né, Exu nas escolas, é para quê? É para incomodar mesmo. Tem uma loja de artigos religiosos aqui em Fortaleza que eu sempre sonhei em ter um dos meus livros lá naquela prateleira. E aí eu fui deixar, né? Fui deixar o livro lá. Eles adoraram a proposta. E aí, rapidamente, conversando com o dono, que é meu amigo, os vendedores me chamam. Pai, vem aqui. Explica aqui pra gente. O senhor está levando o mesmo Exu para dentro das escolas? Como é que é essa história? Né? Como é que é? Porque a gente vai vender. Então, o senhor tem que explicar para a gente explicar para os clientes. Né? E aí eu fui destrinchar a proposta para eles. Né? Destrinchar a proposta, dizer, né? Olha, a ideia é que a gente possa demarcar uma proposta educacional antirracista. Né? Por quê? Nós não estamos falando apenas de intolerância, nós estamos falando de racismo religioso. Né? E principalmente essa compreensão de racismo é que nos dá a ideia, né, de afirmação que o terreiro ele é um espaço de um contínuo civilizatório, de um grande pacto civilizatório que é o xirê. Então os nossos ancestrais muito sabiamente se organizam e estruturam esse xirê para dar aquele banho de energia vital durante todo aquele processo ritual. Então, eu comecei a explicar para eles, né? Explicar para eles, porque o primeiro capítulo ele é justamente essa chegada aqui, estruturação dos terreiros. O segundo é de filosofia, babá. É de filosofia. E o terceiro é a afirmação da necessidade urgente de um novo referencial didático-metodológico para dentro das escolas. E aí eu fiquei pensando, eu coloco tudo agora nesse livro, né? Porque a gente começou a desenvolver várias práticas. Né? Depois do Exu nas escolas, a gente fez um projeto de extensão chamado Pedagogiras. E o Pedagogiras, né, que foi esse curso de aplicação desses caminhos didático-metodológicos, do amadurecimento da proposta, né? Ele foi muito bonito, porque foi uma encruzilhada em que a gente chamou os professores de educação básica, os estudantes de licenciatura, os povos de terreiro, militantes de movimentos sociais, para dentro de uma sala de aula e foi pensar, né? Uma sala de aula virtual e foi pensar semanalmente como é que a gente ia desenvolver, na verdade, todo esse cenário hoje, né? De trazer para dentro da sala de aula os nossos conhecimentos da ancestralidade. Os itãs, os corins, né? As nossas tradições, num contexto de não ser proselitista, de não fazer o mesmo erro da oração universal. Mas, por exemplo, como é que eu vou
falar agora sobre o ciclo da água e eu vou falar sobre Oxum. Ah, não pode falar de Oxum dentro da sala de aula. Nós estamos falando de uma ancestralidade mítica. Então, se eu estou falando de ancestralidade mítica e não sanguínea, né, eu estou falando, sim, da realidade do nosso povo. Do nosso povo, que nós encontramos nessa ancestralidade mística aqui dentro do terreiro. Então, por que nós podemos falar... Quer dizer, nós não devemos, ou não podemos falar do fenômeno do arco-íris e falar de Oxumaré, ou dos fenômenos atmosféricos e falar de Oiá? Entendeu? Então, nesse cenário, a implementação da Lei 10.639 e 11.645, né, que vem incluir história e cultura africana, afro-brasileira e indígena também, nos currículos escolares, ela tem uma outra possibilidade de ser trabalhada. Por quê? Porque nós estamos empoderando as nossas crianças. Será que eu não posso, por exemplo, falar do cenário, do contexto indígena? Eu falo, Babá, aqui do Maracanaú. É um município, né, da região metropolitana de Fortaleza. Maracanaú, nós temos os povos Pitaguari. Fortaleza é cercada de grupos étnicos indígenas. Cercada de grupos étnicos indígenas, de aldeias. Como é que eu vou contar a história, por exemplo, desses ancestrais dentro da sala de aula? Né? Através dos seus pontos cantados, que estão dentro da Umbanda. Na minha pesquisa de mestrado, eu estudei os pontos cantados e riscados dos pretos e pretas velhas nos rituais religiosos de cura. Então, através dos pontos cantados da Umbanda, eu consigo contar a história brasileira inteira. Inteira. Né? E... Pode falar. É um manancial infindável. Infindável. Como você mencionou ainda há pouco, né, a questão de não se calar, não há dúvida que eles nunca ficaram calados, nunca ficaram inertes, apesar das perseguições, das torturas, das discriminações, inclusive com o respaldo da lei. Nunca ficaram calados. Eles sempre tiveram as suas estratégias muito bem engendradas, muito conscientes de reversão do sistema. Muitas vezes estratégias até endógenas, né? Eles entravam no sistema para mudá-lo, como, por exemplo, as Irmandades, a Irmandade da Boa Morte. Enfim, eles entendiam o sistema, porque eram inteligentes, capazes, óbvio, né? Coisa que os opressores não conseguiram fazer pela sua presunção, pela sua arrogância, pela sua tolice. Eles não conseguiram acessar o sistema educacional, o sistema intelectual deles, mas eles souberam. E por isso nunca se calaram. Né? E observo nas sutilezas, né, dos ritos. Como, por exemplo, a gente mencionou ainda agora na Umbanda, né, quando as pessoas ainda levadas pela cultura ocidental, né, hegemônica, judaico-cristã, do batismo. Você quer ser batizado, diz o preto velho? Eu te batizo. Vem para cá para o terreiro, mas eu batizo. Eu não preciso chamar o padre. Sou eu que faço. Então, isso é um empoderamento, isso é um ato de tanta força, de força social, de força espiritual, de força política. Né? Eu me lembro também de uma das cartas régias, que foi depois conhecida como a Lei do Luxo, né? Que proibia as mulheres escravizadas de usarem determinados tecidos, que eram considerados tecidos de luxo. E aí, de repente, dentro do terreiro, elas diziam, então aqui dentro do terreiro a gente vai botar essas roupas. E vestem os seus santos com as leges, com as sedas, com os rechiliers. Os nossos orixás vão usar a melhor roupa que vocês têm. Ninguém segura a gente. São gestos de um heroísmo, sabe, de uma revolução exúdica extraordinária. Mas só é possível aprender isso, como se disse muito bem, a partir dessa relação horizontalizada com a natureza. A partir dessa cultura em que o ser humano não se coloca acima dos outros seres que habitam
esse planeta, esse mundo. Aí é possível aprender com a água, aprender com a terra, aprender com o fogo, porque não existe uma verticalização em que o ser humano se acha dono, detentor, donatário de todos os bens que ocupam o planeta. Então, todas as vezes que você faz esse trabalho, né, em que a gente fala, em que a gente verbaliza exudicamente a língua ou as línguas desses ancestrais, toda vez que a gente fala Yorubá, que a gente fala Orixá, que a gente fala Omim, que a gente fala Exu, a gente está mais do que balbuciando palavras, a gente está reterritorializando. A gente está reterritorializando não uma palavra, uma divindade, mas um manancial, uma cultura. Milhares de anos são recolocados, reposicionados, reterritorializados. E como a gente está falando de Yorubá, né, acho que o tempo já está acabando aqui. Eu me lembro de uma palavra em Yorubá que me chama muita atenção. É um verbo, monossilábico. Uma sílaba só, que é o verbo có, que ao mesmo tempo quer dizer aprender e ensinar. Isso diz muito, diz tudo sobre essa pedagogia, sobre essa anagologia. Não é possível, naquela cultura, aprender sem ensinar e ensinar sem aprender, nessa circularidade exúdica. Então, sensacional o teu trabalho. Parabéns, Lincoln. Obrigado. Um enorme prazer poder falar contigo, conversar, entender todo esse trabalho sensacional. E gostaria que você fosse se despedindo aí dos nossos ouvintes, para a gente poder encerrar este papo, não os outros, este papo. Na verdade, né, eu acredito que ele vai ecoar, né, pelo mundo afora a partir do momento em que for salva a live e as pessoas revisitarem esse momento. Então, que Exu seja sempre o nosso melhor amigo na hora em que a gente precisar, né? Começo me despedindo por aí, dizendo que eu fico muito feliz, né? Tem o pessoal perguntando onde é que eu adquiro o livro. Entra na minha bio e clica lá que você vai direto para o site do Instituto Parentes. É www.institutoparentes.com.br, né? É o instituto de uma filha aqui da casa do Ilê, muito querida, a Dani Campelo. E aí ela está, né, lançando a editora Parentes, que em breve vai ser, né, a editora que a gente vai jogar aí nas encruzilhadas da vida. Então, Babá, a Exuística é o caminho, né, para a transformação. A como é que o seu... Nagologia. Nagologia. É a mesma língua que nós estamos falando com nomes diferentes, né? Mas nós estamos na mesma encruzilhada. Nós estamos nesse mesmo caminhar, agora de uma forma mais pertinho, trocando essas ideias, né? Caminhando também para esse fortalecimento dessa grande onda planetária de reposicionamento cognitivo. Pensando um projeto de sociedade para a gente também, não mais de uma forma subalternizada, mas que a gente possa assumir os nossos protagonismos em todos os cenários, em todos os espaços. Agradecendo ao pessoal do Instituto Ori, né? a pessoa da Cláudia, muito fantástica, né? Então, eu estou por aqui, desse lado de cá, do Brasil, né? Mas cada um está nos seus espaços, nos seus terreiros, nos seus ilês, nas suas casas, nas suas tendas, fazendo com que essa onda